Bom, eu fui uma criança maravilhosa. Eu fui, assim, uma criança perfeita, né? Não só na beleza, como vocês podem admirar, mas também extremamente queridinho e educado. Estou brincando. Não, eu era da pá virada, como se diz. E como a minha mãe me chamava, pelo modo como ela me chamava, eu sabia o que ia acontecer, né? O meu apelido, para quem não sabe, é Zuca. Então, quando a minha mãe dizia, Zuca, vem cá, eu sabia que possivelmente era uma tarefa a ser feita. Agora, quando ela chamava pelo nome próprio e com sobrenome, havia um nível de gravidade no chamado. Quando ela dizia, Elesur Soares Monteiro, venha cá, meu Deus, eu sabia que... Então pensei comigo, quando eu crescer, casarei, então casado, vou ser chamado da forma correta, como é digno de eu ser chamado. Não funciona assim. A minha amada esposa me deu um apelido, então eu sei, quando ela me chama pelo apelido, ela quer que eu faça alguma coisa. E quando ela chama pelos nome e sobrenome, ela quer algo pior ainda. Deus também nos chama. O Senhor, por meio do Evangelho, nos chama. Mas diferente da minha mãe, mas eu sou culpado por isso, tá? E da minha querida esposa, que eu também sou culpado por isso. Ele nos chama para outras coisas. Ele nos chama não para atividade, mas para ser, para viver. E eu quero te apresentar esse chamado hoje, tá bom? Eu quero que você contemple esse chamado, se aproprie desse chamado, e quando ouvir a voz de Deus, não tema como eu temi o chamado da minha mãe, mas lembre-se que você está sendo chamado por um Pai amoroso, para alguns privilégios, sim, para alguns privilégios. Então eu peço que você abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, verso 11 a 15. Todo mundo encontrou o texto? O texto está sendo projetado aqui. Eu vou tentar aproximar o microfone, tá? Tá na chuva, fica ruim aqui. Assim diz a palavra do Senhor: tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Algumas traduções trazem alegria. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Vamos orar novamente? Pai Santo, Pai bondoso, agradecemos a Ti, Senhor, por essa demonstração de amor e de graça. Agradecemos a Ti, Senhor, porque quando esquecemos quem Tu és, Tu de forma compassiva, vem e nos mostra, Senhor, nos lembra da formosura do Teu amor e da Tua santidade. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Permita que a Tua sabedoria seja lançada sobre cada irmão meu, e que não minhas palavras, mas as palavras do Teu Espírito estejam tocando suas mentes e seus corações para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus Cristo que oro. Amém. O início parece um pouco desconexo, né? Mas eu queria lembrar para você, esse trecho que nós lemos aqui, segue-se após uma ilustração onde de Jesus Cristo, trabalhando como de costume, com imagens, ideias comuns aos seus ouvintes, e que já foi estudada por nós, ele se refere a si mesmo
como uma videira e a Deus Pai como viticultor. Então, segue-se essa passagem que lemos, cuja palavra central e que nos chama a atenção é de que não fomos nós que escolhemos a Deus. Não fomos nós que escolhemos a Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Não partiu do nosso coração a decisão, eu vou ser um cristão, eu vou ser um servo de Jesus. Não. Você se engana se você pensa isso. Não fomos nós, afirmo de novo, que escolhemos a Deus, mas é Deus que em sua graça aproxima-se de nós com um chamado e uma oferta, o Evangelho, que tem como única fonte o amor de Deus. Então aqui, Jesus Cristo já derruba muitos conceitos errôneos de que nós somos merecedores, que nós somos dignos, que nós fizemos algo para chamar a atenção de Deus. A única coisa que realmente, e a gente faz muito bem, para chamar a atenção de Deus é pecar. As demais coisas, não. Saber que não partiu de nós o famoso aceitar a Jesus, essa iniciativa de escolher a Cristo, nos confronta e deve sim, de certa forma, nos humilhar. Agora, isso não pode, de forma alguma, nos levar a um estado de revolta, mas deve nos levar a fazer uma pergunta para nós mesmos e a refletir muito intensamente nessa pergunta. Por que eu fui chamado por Deus? Para que eu fui chamado por Deus? E querido irmão, querida irmã, vai muito além do que ir para o céu. Eu quero te apresentar 3 chamados, dos principais, que estão nesse texto, e que eu desejo que você se aproprie deles e viva eles. Tá bom? Primeiro, fomos escolhidos, fomos chamados para a alegria. E aqui, quero abrir um parênteses, não me refiro à jornada da luta de muitos queridos irmãos com a depressão. Isso não tem nada a ver, tá? Nós estamos falando de uma doença e aqui nós estamos falando de outro motivo. Então não se culpe se você está nessa batalha. Ah, eu fui chamado para alegria. Não. Tá? Entendam isso. Apesar das nossas batalhas, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas lutas, que são características dessa vida, nós somos chamados para a alegria. Pois, quando agimos de acordo com a vontade de Deus, sabendo que fizemos aquilo que Cristo espera de nós, nós, naturalmente, nos sentimos alegres. É natural. É natural. Atos 20:35 vai dizer, aquele que dá tem mais alegria do que aquele que recebe. É algo natural. Há um peso na nossa consciência quando erramos. Quando agimos mal, se você é um filho de Deus, você vai ficar péssimo, por assim dizer, após errar. Quando Jesus nos coloca uma tarefa e também a cumprimos, ou nos expõe a uma prova e triunfamos, ficamos alegres. No momento da luta ali, da prova, a gente até titubeia, mas após passar por ela e triunfar no poder do Espírito, a gente fica muito alegre. Quem já não experimentou isso aqui? A gente fica com um sorriso solto, como dizem. Ontem, no evangelismo que fizemos,
Se você reparar a foto do final, está todo mundo sorrindo ali, né? Estava todo mundo alegre. Estava todo mundo faceiro, sorriso solto, desprendido. Agora, essa alegria, ela não é uma alegriazinha. Ela não tem um diminutivo. Ela é plena. Ela não tem falta. Ela é completa. Estas não são afirmações minhas, são afirmações do Cristo que está aqui. Como ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não sou eu que estou falando isso. Eu estou te convidando para ouvir o Cristo e experimentar essa alegria todos os dias. Ela está à sua disposição. Quando entendemos essa promessa, torna-se contraditório um cristão carrancudo. Você sabe o que é uma pessoa carrancuda, não? Sabe? Você conhece algum cristão carrancudo? Não precisa responder. Esse tipo de postura, ela foi muito, muito, muito prejudicial no decorrer da história do cristianismo. Essa falta de entendimento. Sempre, por exemplo, quando você fala dos puritanos, a primeira imagem que vem é uns homens vestidos de preto, com aquelas golinhas esquisitas assim, né? Sérios, sisudos. Eu acho que você está olhando muita caixa de aveia, quaker. Aquilo ali é outra coisa. Quando você fala no puritano, ele não era uma pessoa sisuda. Eram homens alegres, famílias alegres. Uma rotina que eles tinham, como explica o pastor John Piper, era após o culto, eles se reuniam nas praças para fazer piquenique, para brincar, algazarra de criança, porque eles viviam a alegria que eles tinham em Cristo para o mundo ver. Claro que há uma certa tristeza ainda a ser vivida nesse mundo. Estamos em um mundo caído. Isso é fato. Ainda muitos de nós têm uma luta diária. Ainda todos nós temos uma luta diária em busca de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então, quando falhamos, devemos nos entristecer. Mas essa tristeza jamais deve ser permanente, pois em Cristo somos pecadores, mas pecadores redimidos. Por isso nós nos entristecemos temporariamente, mas somos levantados pelo Espírito Santo. Então nos alegramos, porque lembramos a quem pertencemos. Toda vez que nos deixamos levar pela tristeza, devemos nos lembrar que temos mais motivos para estarmos alegres do que para estarmos tristes, pois não estamos sozinhos, nós estamos com Cristo e em Cristo. Amém? Então, você foi escolhido para alegria. Bote um sorriso nesse seu rosto. Fomos escolhidos para o amor. Fomos chamados para o amor. Nós não fomos chamados para o mundo para sermos notáveis. Não fomos enviados ao mundo para competir. Não fomos enviados ao mundo para discutir. Fomos escolhidos para o amor, com A maiúsculo, com propriedade.
E aqui não estou falando do amor fraternal, não estou falando do amor sexual, mas eu estou falando do amor de Deus. Este é o nosso chamado. Foi esse o motivo da nossa escolha. Nós fomos enviados ao mundo para amar uns aos outros no amor de Deus. Devemos viver esse amor de forma tão intensa, tão viva, que ele se torna um confronto ao mundo. De forma que ele confronta o mundo e diz: esse amor que vocês vivem é um amor falso. Não é um amor abnegado, o amor de Deus. Devemos amar as pessoas. E devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos ama e os ama. Por isso ele ordena: meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. É na proporção que ele nos amou, que nós amamos. Então não é amorzinho com A minúsculo. Não é amorzinho xoxo. É amor de verdade. Amor que avassala, que arrasa, que vira a mesa. Há mais do que um princípio aqui. Há mais do que um princípio. E eu digo, há uma lei. Como estamos vendo no Sermão do Monte, Jesus Cristo precisou desfazer com muitos conceitos referentes à lei. Mas aqui, Jesus não tem essa intenção. Ele ordena, é imperativo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Aqui, queridos irmãos, está o princípio de toda a vida cristã. Quando amamos no amor de Cristo, não há regras, há liberdade. Entenda isso. O curioso é que não se segue uma lista extensa de coisas a fazer. Não. A única coisa, e acredito que é a mais difícil, que Jesus pede, a mais sublime de todas: amem uns aos outros. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou pedir para vocês repetir. O que a gente tem que fazer? Antes da sua conversão, Paulo, segundo a maioria dos historiadores, era um homem novo, jovem, mas era um homem, como é que eu vou dizer assim, sério. Fariseu de cara mais fechada, preocupado com a imagem, porque os fariseus tinham essa cultura de se preocupar com a imagem, principalmente aquela imagem de um homem mais centrado, Mas após o seu encontro com Cristo, ele muda drasticamente de postura. E a prova está registrada em capítulos inteiros em que ele vai tratar do amor, como Romanos 14, todo o capítulo, e 1 Coríntios 13. Comumente chamamos João, do apóstolo do amor, mas Paulo fala mais sobre o amor do que João. Então, antes de criarmos lista de coisas a fazer, antes de criarmos listas de obrigações e atividades para Deus, para que o mundo nos veja como crentes, devemos inicialmente nos perguntarmos: estou cumprindo o maior mandamento de Cristo? Estou vivendo o seu amor ou só estou fazendo coisas? Atente para isso. Antes de atender listas intermináveis de tarefa que Cristo não te ordenou fazer. Pois santidade não é ativismo.
Santidade é viver a semelhança de Jesus Cristo. Então, fomos chamados, fomos escolhidos para a alegria, para o amor, e fomos chamados para sermos, nós cantamos aqui, amigos de Deus. Após falar do seu amor por nós e de nos ordenar a amar assim como Ele, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus Cristo se declara: eu sou a verdade. Ele nunca mascarou a verdade para nenhum de nós. Ele nunca disse que ia ser fácil. Nunca. Onde é que está o versículo que diz que Jesus disse que a sua vida ia ser fácil? Que não haveriam provas. Onde está escrito que seria um mar de rosas? Abre e me mostre. E eu me corrijo aqui. Nunca. Jesus sempre foi verdadeiro. Se vocês me seguirem, vocês serão perseguidos, vocês serão insultados, vocês irão ser desonrados, vocês perderão tudo que têm, mas eu prometo para vocês que eu não vos abandonarei, e ao final da sua jornada, eu estarei com vocês na eternidade. Não foi isso que ele prometeu? Ele não usou a palavra servo, volto a repetir, ele usou a palavra amigo. Amigo. Parece chocante ouvir isso, né? Mas isso é o que Cristo realmente quis que nós ouvíssemos e nós entendêssemos de coração e mente. Se Jesus continuasse chamando os seus apóstolos de servos, que na verdade a palavra que está lá é escravo, nada mudaria. Mas ele decide ir além e o chama de amigos. Ser um servo de Deus não era para um judeu, não era um título vergonhoso. Pelo contrário, era uma honra. Moisés era um servo de Deus. Se você ler o relato da morte de Moisés, lá em Deuteronômio 34:5, está registrado assim: assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E esse não era um título somente dele. Foi assim com Josué, foi assim com Davi. Davi, na humildade, disse assim: quem sou eu, Senhor, para que lembres de mim? É um servo falando com o seu Senhor. Portanto, como disse, Jesus não precisava se referir a seus discípulos como amigos, mas o fez. E não só o fez, como registrou. Moisés, Josué e Davi sentiam orgulho de serem chamados servos. Mas essa oferta de Jesus, a de ser amigos de Deus, vai muito além do que foi oferecido a esses grandes homens de Deus. Pois leva a uma bem-aventurança que jamais nenhum deles sonhou em alcançar. E que só se torna possível graças à obra de Jesus por todos nós. Há uma declaração aqui muito mais profunda também. Nós somos chamados, fomos escolhidos para uma intimidade única com Deus e com Cristo.
É uma oferta inimaginável para qualquer judeu e para qualquer ouvinte da época no Antigo Oriente. E isso também deve significar para nós, não somente servos, mas também amigos. Eu gosto de frisar isso, não somente servos, mas também amigos. Que daqui a pouco, e vou abrir um parênteses, quando Deus, por meio do Filho, nos declara amigos, Ele não está dizendo para mim e para você, agora somos brothers. Agora somos camaradas, somos iguais. Não esqueça que Deus é Deus santo, fogo consumidor. Ele está dizendo, agora nós somos íntimos. Eu desejo te conhecer e desejo que você me conheça profundamente. Esse é o contexto. Essa é a verdade. Ainda trememos diante de um Deus que é santo. Ainda reverenciamos um Deus que é santo. Mas também temos a ousadia de saber que somos chamados de amigos. Havia um costume nas cortes do Império Romano e nas antigas cortes orientais. Existia um grupo seleto de pessoas que se chamavam amigos do rei. Esses podiam ver o rei a qualquer momento, e podiam entrar até nos aposentos do rei. O rei sempre falava com eles antes de falar com qualquer outro oficial do reino. Tinha uma relação muito estreita e íntima. E é esta relação que passamos a ter com Deus o Pai, por meio do Filho Jesus Cristo, uma relação próxima e íntima. Deus não está mais distante. Se você está em Cristo, Deus está contigo e sempre estará. Isso é importante, e é importante que você entenda, porque não precisamos mais de atos e rituais para contemplar a presença de Deus. Não precisamos mais de atos e rituais para ter a sua glória, pois Ele não está mais distante. Nós não somos mais semelhantes a escravos que não têm acesso ao seu amor, à sua atenção. Nós não somos mais semelhantes a espectadores em um desfile, onde vemos de longe as autoridades ou famosos. Não. Agora, em Jesus Cristo, ganhamos uma intimidade tal que Deus Pai está ao nosso lado, sendo nosso amigo íntimo. Eu estou concluindo. Ao iniciar sua fala, Jesus Cristo nos confronta com essa afirmação de que não fomos nós que os escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. E isso, de certa forma, é uma garantia. Porque se dependesse de nós, na primeira oportunidade, nós o abandonaríamos. Esse mundo oferta muitas coisas boas. Não se engane você. Na primeira oportunidade, nós abandonaríamos a Jesus. Capaz, pastor. Eu seria capaz de morrer por Jesus. Ah, é, Pedro? Seria mesmo? Pedro ainda resistiu ao terceiro cantar. Eu acho que eu não resistiria ao primeiro. Ele nos escolheu. Em um mundo de vaidade, isso é um soco na boca do estômago. Mas Ele não disse isso para simplesmente nos bater. Não era essa a intenção. Ele nos disse isso para compreendermos a importância dessa escolha. E entendermos que ela tem esse propósito. Possui benefícios. Segundo as palavras de Jesus Cristo que lemos aqui, nós somos escolhidos para alegria,
para o amor e para sermos seus amigos. Parece pouco para aqueles que esperam sucesso. Pode parecer pouco para aqueles que esperam a ausência de lutas. Pode parecer pouco para aqueles que desejam a ausência do sofrimento. Pode parecer sem importância para aqueles que desejam as coisas que esse mundo oferece. Pode ser, mas eu creio que para nós, que fomos alcançados por Jesus Cristo, essas ofertas são tudo o que precisamos. Pois, afinal, nosso lugar não é aqui. Não plante raízes aqui. Brevemente passaremos por aqui, 90, no máximo 100 anos. Nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é ao lado de Cristo na eternidade. Numa terra redimida, numa terra sem dor, sem sofrimento, sem lutas, mas principalmente um lugar onde Cristo está visível aos nossos olhos, onde podemos ouvir a sua voz e onde sabemos que jamais o entristeceremos por nossas falhas. É isso que importa. O que nos importa mesmo, neste momento, é vivermos de forma digna, como servos e amigos de Deus. Pois seu amor e graça nos alcançou, e isso nos basta. O resto, queridos irmãos, é bônus, e a gente se alegra com isso também. Que Deus nos conduza nessa vida de alegria, amor e amizade. Vamos orar? Bendito Pai, nós agradecemos por tuas palavras de amor. É só o que podemos dizer a Ti nesse momento. Quem somos nós, Senhor, para sermos Teus amigos, Pai? Nosso pé é rápido para se afastar de Ti, mas mesmo assim Tu não desistes de nós. A grande verdade, Senhor, é que quanto mais tentamos nos afastar, mais Tu nos aproxima com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Grave em nosso coração, Senhor. Grave em nosso coração essa sublime lei que Tu nos pede com tanta paciência, que nós amemos, que nós não sejamos conhecidos pelo que fazemos, mas pelo tanto que amamos. Esse mundo precisa entender que é um amor sublime e magnífico, que pode ser alcançado por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Amor que foi demonstrado na cruz, amor que é demonstrado todos os dias, quando levantamos com vida, quando podemos trabalhar ou quando temos a esperança de encontrar uma porta aberta, quando podemos ter uma refeição, quando nos alegramos com a família, Senhor. Grave em nosso coração que não guardemos apenas para nós, Senhor, essa oportunidade, mas que sejamos ousados e proclamemos e vivamos o Teu Evangelho, de forma que muitas pessoas também sejam chamadas de amigos de Ti, Senhor. Enche nosso coração, Senhor, com esse desejo, que sejamos Teus instrumentos para desfazer essa inimizade que há no coração, na maioria dos homens, e que eles possam, Senhor, crer no Teu Evangelho e, crendo, olhar para esse amigo maravilhoso que se ofertou por amor. Por favor, Pai, nós Te pedimos, Pai Santo, que a Tua graça os alcance assim como nos alcançou, em nome de Jesus. Amém.